Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da lei da Meghan. A história que eu vou contar hoje, ela aconteceu em uma cidade de Nova Jersey, nos Estados Unidos, em 1994. E o centro dessa história é uma menina chamada Meghan, e na época a Meghan tinha 7 anos de idade. A Meghan era uma menina muito carinhosa e ela tinha vários amigos, inclusive na vizinhança em que ela morava. Então era comum que ela saísse para brincar com esses amigos. No dia 29 de julho de 1994, foi isso que ela fez. Ela pediu para sua mãe para ela ir até a casa de uma amiga que morava numa casa quase em frente à dela, para convidar essa amiguinha para poder ir brincar. E a mãe disse que ela podia ir, não tinha problema, então ela teria ido até a casa dessa amiga. E mais tarde, quando a Meghan ela começou a demorar para voltar para casa, já estava começando a escurecer, a mãe achou muito estranho que a filha não tivesse voltado, então ela foi até a casa dessa vizinha procurar pela Meghan. Chegando lá, a mãe da menina disse que a Meghan realmente esteve lá mais cedo. Ela teria passado por ali por volta das 18h30. Porém, a filha dela não estava em casa naquele momento, então ela falou para a Meghan que a menina não estava e provavelmente a Meghan resolveu ir brincar sozinha. A mãe da Meghan se chamava Maureen e o pai dela chamava Richard. E os dois eles tinham outros 2 filhos além da Meghan, mas a Meghan era a filha mais nova. Eles então começam a procurar pela menina ali pela vizinhança e não a encontram. Como é bastante comum nesses casos, toda a comunidade ali resolveu ajudar na busca pela menina. E no dia seguinte, um dos vizinhos encontra o corpo da Meghan. O corpo tinha sido encontrado em um parque que ficava ali próximo da casa da família. Então esse vizinho que estava ajudando nas buscas, ele acaba encontrando o corpo e ele informa a polícia. E também, como é um pouco comum, a polícia ela começa questionando a pessoa que encontrou o corpo. E esse vizinho se chamava Jesse, e a família da Meghan conhecia o Jesse de vista, porém eles nunca tinham conversado muito com ele, só conhecia mesmo de vista e de cumprimentar. E é dito pelos vizinhos que ele era bastante quieto, até um pouco estranho. Então os policiais, enquanto estão ali conversando com o Jesse, eles percebem que o Jesse tinha uma marca de mordida em uma das suas mãos, e eles acham aquilo muito estranho. Então eles começam a questionar o Jesse sobre aquilo e sobre outras coisas, de como ele teria ali encontrado o corpo. E o Jesse ele acaba confessando que ele tinha cometido aquele crime. E se você tem um interesse por investigação criminal como eu, você provavelmente já percebeu que é bastante comum que os criminosos eles se envolvam ali nas buscas ou até mesmo nas investigações. E com o Jesse isso não foi diferente, ele tinha ali ajudado nas buscas pela menina e foi assim que ele supostamente encontrou o corpo, tendo em vista que ele sabia o tempo todo onde estava. O Jesse ele tinha 33 anos e, como eu falei antes, os vizinhos descreveram ele como muito quieto e até um pouco estranho. E ele havia abandonado a escola e tinha 2 condenações por abuso a 2 crianças. E segundo a confissão do Jesse, ele teria visto a menina outras vezes e despertado, digamos assim, um interesse nela. Então, como naquele dia ela estava brincando sozinha, ele resolveu convidá-la a ver um cachorrinho que ele tinha, fazendo assim com que ela entrasse na casa dele. Já dentro da casa, ele fez com que ela subisse até o seu quarto, que ficava no 2º andar, e lá ele começou a tocar nela de forma inapropriada. Então a Meghan teria tentado se defender e mordeu a mão dele. Porém o Jesse ele media 1,80 de altura e ele era forte, então obviamente a pequena Meghan não conseguiu se defender e ele conseguiu dominá-la e abusou dela. Depois disso ele teria colocado um saco plástico na cabeça da menina, tirando a vida dela. E antes dele se livrar do corpo, ele teria abusado novamente da Meghan. Ele colocou o corpo da menina numa caixa que era uma espécie de um baú e depois levou até o parque, onde ele fingiu encontrar o corpo no dia seguinte. E foi provada que aquela marca de mordida na mão do Jesse era da Meghan. E a polícia também conseguiu encontrar um pedaço dos shorts que a Meghan estava usando quando desapareceu num lixo descartado pelo Jesse. O Jesse ele foi a julgamento em junho de 1997 e ele recebeu a pena capital. E os pais da Meghan eles disseram que ficaram satisfeitos com essa condenação. E tanto os pais dela quanto o restante da comunidade eles não sabiam do passado criminal do Jesse.
E os pais da menina, eles acreditavam que era extremamente importante que os pais eles tivessem conhecimento dos criminosos sexuais que moravam na mesma vizinhança que eles. Então eles criaram um projeto de lei que ficou conhecida como Megan's Law, ou a Lei de Megan, que é uma lei que eu mencionei num outro vídeo aqui do canal, que é aquele da Sarah Payne. E essa lei ela consistiria em as autoridades tornarem disponível para a população uma lista contendo os registros dos criminosos sexuais que residiam em locais próximos ao seu endereço. E essa lei ela foi aprovada pelo então presidente Bill Clinton. E esses registros eles estão disponíveis online e em alguns estados os moradores também recebem por correspondência uma forma de aviso de que uma pessoa com histórico de crimes sexuais se mudou para sua vizinhança. Mas muitas pessoas não concordam com essa lei porque elas acreditam que isso tira a privacidade do criminoso. Tendo em vista que eles já teriam cumprido pena, então eles já teriam pago pelos seus atos. E a maior parte dos psicólogos e estudiosos, eles concordam que esse tipo de criminoso, um criminoso que comete abuso a crianças, eles voltam a cometer esses crimes. E talvez por isso não exista uma lista de criminosos de outra natureza, como alguém que foi considerado culpado e cumpriu pena por furto, por exemplo. Porque dessa forma se entende que ele já pagou por aquele crime, e a reincidência nesse caso pode existir, porém não é tão certa quanto no caso de criminosos que abusam de crianças. E nisso eu acho que também é importante falar da questão da pedofilia, que é entendido por muitas pessoas de forma errada. É comum que a gente confunda pedófilos com criminosos, e a pedofilia ela não é um crime. A pedofilia, na verdade, é uma patologia de ordem psicológica que desencadeia essa atração sexual que o adulto que apresenta essa patologia sente. Nem todo pedófilo é um criminoso. O crime ele existe a partir do momento que é quebrada essa barreira entre o desejo sexual que o indivíduo com essa patologia apresenta para o ato de violência contra a criança, seja um abuso ou mesmo a propagação de conteúdo pornográfico envolvendo crianças. Como eu não tenho conhecimento suficiente nesse assunto e não quero passar para vocês informações erradas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links com conteúdo apresentado por especialistas e estudiosos dessa área que falam sobre essa patologia. Mas eu achei que era importante esclarecer um pouco essa questão, porque é bastante comum que a gente confunda isso e ache que todo pedófilo é um criminoso. Na verdade, isso acontece com diversas patologias e doenças mentais. Inclusive, houve um estudo nos Estados Unidos que mostrou que a maior parte dos crimes sexuais contra crianças nos Estados Unidos não foram cometidos por pedófilos. Eles foram cometidos por criminosos comuns, digamos assim, que não apresentavam essa patologia. E são criminosos que abusam também de pessoas adultas ou não. E muitas vezes eles cometiam essas agressões contra as crianças porque as crianças são vítimas mais fáceis. Nos meios de comunicação, o sujeito é um pedófilo, por quê? Porque ele abusava da filha, ou porque ele passou a mão nas crianças e tal, então ele é pedófilo, só que isso, na verdade, a rigor, é um abusador, um criminoso, um estuprador, enfim. Isso é um enquadre legal, jurídico, né? Então o sujeito ter relações íntimas ou eróticas, enfim, com criança é crime e não necessariamente está relacionado à doença mental, pedofilia. O que é, então, a doença mental, o transtorno mental chamado pedofilia? Faz parte de um capítulo aí chamado parafilias, que são desejos não usuais, não comuns, e nesse caso voltado para crianças. É importante entender, gente, que é independente do cara ou da pessoa fazer alguma coisa. Ele pode nunca ter relação com nenhuma criança, ele pode nunca encostar um dedo num adolescente, numa criança, enfim, e ter este problema. Porque o problema para a psiquiatria é definido como o desejo. É uma coisa que o sujeito não tem controle, não sobre o ato. Ele pode não fazer nada, aliás, sobre isso ele deve, inclusive, exercer o controle. Mas ele não tem controle sobre os desejos, sobre as fantasias. Ele não tem aquele desejo porque ele quer. É importante a gente saber, a maioria das pessoas que tem essa doença, que tem esse transtorno, esse desejo e nunca faz nada, porque a pessoa não é um criminoso, não é um mau caráter. Enfim, esse registro então seria um registro dos criminosos que foram condenados por crimes sexuais e não necessariamente pedófilos. E a mãe da Megan, ela teve uma depressão, ela ficou muito deprimida depois do que aconteceu com a sua filha. E tanto ela quanto o pai da Megan, eles resolveram ajudar em diversos casos de buscas ali por crianças desaparecidas.
E eles também se tornaram avós. E eles disseram que isso ajudou muito a amenizar a dor que eles sentiam por conta do crime contra a Meghan. E a pena capital ela foi abolida no estado da Nova Jersey, o que fez com que o Jesse tivesse a sua pena alterada para a prisão perpétua. E esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece o like, se inscreva se ainda não for inscrito e aproveita e assiste um outro vídeo aqui do canal. E até o próximo vídeo!